Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui e hoje com a lição A Crise na Galileia. Estudamos anteriormente que quando Jesus multiplicou os pães, as pessoas queriam proclamá-lo rei. Eles pensavam, esse homem, como nosso rei, vai resolver vários dos nossos problemas, a fome, por exemplo, e vai tornar Israel uma nação poderosa e livre. Mas Jesus não permitiu que isso acontecesse e ele se retirou daquele lugar. A lição de hoje, Crise na Galileia, vem falando de um dos momentos mais difíceis no ministério de Jesus. Jesus sabia que o fato de que ele não permitiu que o fizessem rei, ele estaria desapontando aquelas pessoas. E aquele povo, na verdade, queriam bens temporais. E Cristo estava apontando para bens espirituais. Jesus estava mostrando para eles algo mais profundo. Jesus sabia que de amor passaria então para o ódio. Aquelas pessoas o odiariam porque ele não faria o que eles queriam. Eles o odiariam, eles o abandonariam, pois ao invés de apenas dar o pão físico, Jesus queria dar algo a mais. Jesus queria dar o pão da vida. Mas Jesus sabia que eles o procuravam não porque queriam a verdade do Evangelho, mas queriam apenas o pão físico, queriam apenas benefícios terrenos. Então Jesus teve que confrontar aqueles que apenas o queriam para benefícios terrenos e não enxergavam o plano espiritual além da visão terrena. João capítulo 6, verso 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A única fé vital é aquela que recebe e assimila a verdade até que ela se torne parte do ser e a força motriz da vida e das ações. Primeiro tópico: a vida na carne e no sangue de Cristo. Conforme João 6,53, diz: se não comerdes da carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Nós aprendemos que estas palavras de Cristo causaram confusão e contenda entre os líderes religiosos e os judeus em geral, porque interpretaram mal as palavras de Jesus. Interpretaram de forma literal e carnal, sem discernir seu significado espiritual, pois esperavam criar preconceitos contra Jesus no meio do povo. Até certo ponto, eles compreenderam o significado das palavras de Jesus, mas não estavam dispostos a admiti-lo. Ao deturparem suas palavras, esperavam influenciar o povo contra ele. Mas então Cristo explicou o que significa comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus declarou-lhes que, ao participarem desse ato simbólico, comendo sua carne e bebendo seu sangue, significa estar em íntima comunhão com ele. E assim eles poderiam ter parte na sua vida e participariam da vida eterna. Comer a carne e beber o sangue de Cristo significa recebê-lo como Salvador pessoal, permanecendo nele, vivendo uma vida de obediência, uma vida de santificação. Significa buscar a sua vontade, crer que ele perdoa nossos pecados e que somos completos nele. O segundo tópico, a palavra de Deus. Conforme João 6,63, Jesus esclareceu mais ainda suas palavras e o seu significado àquelas pessoas. Jesus esclareceu que suas palavras não se referiam a um ato físico, mas sim a um ato espiritual. E o comer a carne literalmente não traria nenhum tipo de benefício. Cristo explicou a eles que esse ato espiritual significava então conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal por meio do estudo da sua palavra e sob a orientação do Espírito Santo. Significava ter íntima comunhão com ele.
Da mesma forma que a comida sustenta nossa vida física, a palavra de Deus mantém nossa vida espiritual. Toda alma deve receber vida da palavra de Deus por si mesma. Devemos estudar com atenção a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos entender a palavra. E o profeta Jeremias descreveu a sua experiência com a palavra de Deus. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. O profeta Jeremias descreveu essa experiência que todos nós devemos ter com a palavra de Deus. Para Jeremias, estudar a palavra de Deus, se alimentar dela, não era um fardo, mas uma fonte de alegria. Jeremias não apenas conhecia a palavra de Deus, ele conhecia seu autor e mantinha com ele esse relacionamento íntimo. Para Jeremias, nutrir-se da palavra de Deus significava meditar nela, aceitá-la no coração e praticá-la em sua vida. Estamos nós, então, seguindo o exemplo de Jeremias? Estamos buscando essa experiência íntima com a palavra de Deus? Se tomarmos a Deus em sua palavra, veremos sua salvação. Devemos receber a palavra de Deus. Devemos comer a palavra, viver a palavra, pois ela é a carne e o sangue do Filho de Deus. Devemos comer da sua carne e beber do seu sangue, ou seja, receber pela fé seus atributos espirituais. Terceiro tópico: crise na jovem igreja. Conforme João 6, versos 60 a 66, nós aprendemos no terceiro tópico que as palavras de Cristo provocaram uma crise entre seus próprios discípulos, pois muitos discípulos seguiam a Jesus pensando apenas nas recompensas terrenas. Mas quando Jesus falou a eles sobre o reino espiritual, sobre a sua palavra, sobre a obediência, muitos se afastaram dele. E esse evento serve de alerta para nós hoje. Hoje, semelhantemente aos discípulos no passado, quando a verdade nos ensina que precisamos de uma transformação nas nossas vidas, que precisamos renunciar ao pecado, que precisamos estar em harmonia com a lei de Deus, com a vontade do Criador, ficamos então ofendidos e abandonamos a Jesus por causa do amor ao mundo. E a Bíblia nos fala que muitos daqueles discípulos, ao ouvirem esse discurso de Cristo, voltaram para trás e não andavam mais com ele. E depois que aqueles discípulos o abandonaram, Jesus se virou para os 12 e lhes perguntou: Quereis vós também retirar-vos? João 6:67. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A pergunta de Jesus foi um convite para uma decisão livre e consciente. Ele não os forçou a ficar, mas a fé de Pedro revelou o fruto do seu relacionamento com Cristo. A fé de Pedro era fruto de conhecer a Jesus pessoalmente. E assim como Pedro, hoje nós devemos então conhecer a Jesus e tomar firmemente a mesma decisão de ficar ao seu lado, reconhecendo então que somente nele nós encontramos a salvação. Quarto tópico: de discípulos a inimigos declarados. Conforme 1 João 2,19, nós aprendemos no quarto tópico que muitos discípulos, seguidores de Cristo, ficaram descontentes com as suas palavras e se tornaram então inimigos. E a palavra de Deus nos fala que aqueles que são carnais não aceitam a verdade humildemente, mas resistem a ela e provocam conflitos dentro do corpo de Cristo, levando ao erro aqueles que não estão firmes na fé. Quando aqueles discípulos descontentes se afastaram de Cristo, outra atitude tomou conta deles.
Já não viam nada de atrativo naquele que antes haviam achado tão interessante. Agora buscavam os inimigos de Cristo, pois estavam em harmonia com a mentalidade e a obra deles. Deturparam as suas palavras, falsificaram suas declarações e questionaram seus motivos. Insistiram nessa postura, reunindo qualquer detalhe que pudessem usar contra ele. Como resultado, esses falsos relatos provocaram tanta indignação que a vida de Jesus ficou em perigo. E conforme Romanos 16, versos 17 e 18, as pessoas de mente carnal então não servem a Cristo, se tornam inimigas de Jesus. Elas servem aos seus próprios interesses. A sua motivação não é glorificar a Deus, mas satisfazer seu ego ou influenciar outros para o seu próprio benefício. E isso aconteceu com aqueles discípulos descontentes. Conforme João 6, 70 e 71, além daqueles discípulos descontentes, um dos 12 se uniu aos inimigos do Mestre, Judas Iscariotes. E embora Judas não tenha abandonado Jesus abertamente, naquele momento, internamente, ele já havia se aliado ao inimigo de Deus. Ele queria poder, riquezas e posições. E essa lealdade dividida teve resultados. Judas parecia piedoso, mas com motivos egoístas em seu coração, e ele era o tesoureiro do grupo e um ladrão secreto. Ele também confundiu os discípulos ao distorcer as palavras de Cristo. Ele distorcia a verdade que Cristo apresentou contextos das Escrituras fora do contexto. Judas pensou que Cristo não poderia lhe dar o que ele desejava. Sua falta de comprometimento total com o Mestre, sua ambição e sua lealdade dividida o levaram a trair o Salvador. Tudo isso são lições que devemos então analisar na nossa própria vida, refletirmos na nossa própria vida. O que aprendemos no final do 4º tópico e início do 5º tópico, identificando o traidor. Conforme Romanos 8 e 28, nós podemos ver que a crise na Galileia tinha um propósito misericordioso. Era fortalecer a fé dos discípulos, porque estava chegando então uma hora em que eles seriam severamente provados. E às vezes, como na Galileia, as provas abalam a nossa fé, mas também nos purificam, e é precisamente aí que se cumpre a preciosa promessa da palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus provocou essa crise enquanto ainda podia fortalecer a fé de seus verdadeiros seguidores com a sua presença pessoal. Que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.